Fala pessoal, eu sou o professor Luiz Franqueto e sejam bem-vindos ao canal Tarefa em Casa. Vou trazer para vocês uma sequência de videoaulas abordando questões de física da prova do Senai, CGE 2162. Não deixem de assistir essa sequência, serão abordados conteúdos importantes da física como força, velocidade, pressão, entre outros. Então vamos à primeira videoaula, questão 41, prova CGE 2162. Pessoal, iniciando a nossa videoaula, questão 41, prova CGE 2162, Senai. Vamos à leitura desse problema. Um objeto encontra-se apoiado sobre uma mesa horizontal perfeitamente lisa, como mostra a figura a seguir. Considerando que sobre esse objeto seja aplicada a força indicada nessa figura e que G, a força da gravidade, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele, letra A, adquire movimento para cima, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Letra B, adquire movimento para cima, com uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Letra C, permanece imóvel e a força normal nessa situação é de 80 newtons. Letra D, permanece imóvel e a força normal nessa situação é de 100 newtons. Letra E, permanece imóvel e a força normal nessa situação é de 120 newtons. Ok? Então nós temos aqui um objeto, ele tem uma massa de 10 kg e ele está sendo aqui içado, puxado por uma força de 20 newtons na direção vertical, sentido de baixo para cima, ou seja, ascendente. Temos aqui verticalmente três forças agindo, certo? Temos a força F de 20 newtons, que está sendo aqui aplicada para levantar esse objeto. A força normal, ela é aplicada aqui na mesa, ou seja, onde está apoiado o objeto. Essa força normal, ela tem direção vertical, sentido para cima, ou seja, sentido ascendente. E temos também a força peso. A força peso puxa esse objeto para o centro da Terra. Então, ela é vertical e descendente, ou seja, vertical para baixo. Para cima, nós temos duas forças. A força F, que é de 20 newtons, mais a força N, que é a força normal. Então, para cima, nós temos força F mais força normal. Para baixo, nós temos a força peso. Então, nós temos duas forças puxando esse objeto para cima e uma força, que é a força peso, puxando esse objeto para baixo, ok? Então, olha só, a fórmula, a equação para resolver essa situação é igual à fórmula é igual à força F mais a força normal menos a força peso. Por quê? A força peso ela está num sentido contrário. A força F e a força N, que é a força normal, elas estão no mesmo sentido, então elas se somam. Portanto, a força P, que é a força peso, ela está no sentido oposto, então ela é negativa. Então fica a força F mais força normal, que é a força N, menos a força peso, igual a zero. Substituindo esses valores que nós temos, a força F é de 20 newtons, mais a força N, que nós não temos esse valor, menos quem? A força peso. Mas quem é a força peso? A força peso é a massa vezes a gravidade. Tudo isso igual a zero, ok? Então nós temos que 20, que é a força F, mais a força normal, menos quem? A massa vezes a gravidade. Quem é massa? A massa é de 10 kg. Observe que aqui o objeto tem uma massa de 10 kg. E G, que é a força gravitacional, que é a gravidade local, ela tem 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui fica 20 mais a normal, menos 10 vezes 10, que é a massa vezes a gravidade, que é a força-peso. Tudo isso igual a zero, certo? Então, dando continuidade a esse cálculo, nós temos que 20 mais a normal menos quem? 10 vezes 10 é igual a 100. E tudo isso é igual a zero. Agora nós vamos isolar esse n, porque nós temos que encontrar o valor de n. Como nós não temos o valor de n, nós vamos ter que encontrar esse valor. Observem que n, nesse caso, ele vai ser igual a quem? Igual a zero, que já está aqui desse lado direito do sinal de igual. Agora nós vamos passar quem para o outro lado? O 100. Observe que ele está subtraindo aqui do lado esquerdo do sinal de igual, ele vai passar para o lado direito do sinal de igual, somando. Então, menos do lado esquerdo, passou para o outro lado, soma. E o 20 que está somando vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, n é igual a quem? 0 mais
100 menos 20, ou seja, N é igual a 80. Então, essa força normal, ela tem 80 newtons, ok? Então, olha só, somando a força F com a força normal, é igual a força peso, ou seja, as forças aqui, elas se anulam. Então, essa força normal é de 80 newtons, então nós temos 20 mais 80 é igual a 100, 100 menos 100 é igual a zero. Então, a força, nesse caso a força N, é de 80 newtons. Como a interação entre essas três forças vai anular qualquer ação, então nesse caso, olha só, esse objeto ele vai permanecer imóvel e a força normal nessa situação é de 80 newtons, beleza? Pessoal, essa foi uma videoaula sobre as questões do Senai, a primeira videoaula da série. Espero ter colaborado para sanarem suas dúvidas. E se gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal Tarefa em Casa, beleza? E eu aguardo vocês na próxima videoaula com a questão 42. Aquele abraço!